Fala, torcida Alviverde, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês o programa F360. Eles vão estar falando aqui, debatendo quem é o técnico ideal para a seleção brasileira, agora que o Tite vai sair depois da perda fatídica para a Croácia. Os comentaristas vão chegar à conclusão que Abel Ferreira é o único técnico estrangeiro capaz de chegar ao Brasil a um final de uma Copa do Mundo. Então vamos lá ver o que os comentaristas estão falando. Clube para ser o técnico da seleção. Eu nem discuto a questão dos títulos, não é isso. Mas se a gente fosse pautar por pressão, por queixa, o que a galera gosta ou não gosta, você não desenvolve nenhum projeto. Mas a nossa preocupação é essa, que não se deixa desenvolver projeto aqui. Se chegar o Guardiola tomar uma pancada da Bolívia em La Paz... Ele aguenta muito mais. A galera... Não, mas essa corneta vai existir, a galera... O Tite perdeu a Copa América, como deu o exemplo do Mauro Naves, para a Argentina e continuou. Mas eles têm mais carcaça, é isso que ela falou aqui. Eu acho que o Diniz não sustenta um resultado desse. Entendeu? O Guardiola, o time jogar mal, o time vai um monte de gente, não, mas deixa ele fazer o trabalho. Mas é o calma, Guardiola. Ele já provou. Não estou falando do Diniz. Se é um técnico com menos experiência, que não tem essa carcaça que ela citou, é muito mais fácil de derrubar logo. Mas uma coisa é, se você tem no mercado o Guardiola acessível e o Fernando Diniz, e você escolhe o Diniz, você está fazendo uma escolha que não é a ideal. Agora, a partir do momento em que se sondar Ancelotti, Guardiola, esses caras com mais casca, experiência... E entra na conta agora o Zidane, né? Provavelmente não assume a seleção francesa. Sim, mas esses caras gigantes... E não dá certo, o cara não quer trabalhar, o Guardiola tem contrato com o City, o Ancelotti com o Real Madrid, você precisa ser mais realista. E fazendo um recorte de nomes viáveis, os brasileiros são sempre mais próximos, porque qualquer técnico brasileiro, mesmo empregado, dificilmente vai recusar um convite da seleção. E nessas condições, a gente falar de Jorge Jesus, de Abel Ferreira, são um risco, porque a seleção não teve técnico estrangeiro. E técnico... Peraí. Não. Mas... São um risco porque a seleção não teve técnico estrangeiro? Como assim? Mas não porque eu seja contra. Você sabe o peso político que existe na CBF. Isso sempre respinga em trabalho de treinador. O Tite sofreu agora com as mudanças na CBF, como o Dunga sofreu na época do 7-1. Então, isso daí, um técnico estrangeiro está preparado para esse barril de pólvora que é ali, como é a disputa por poder, como é a interferência no trabalho. Então, já é um choque, já vai precisar mudar muita coisa lá. E passa a ser um risco, porque se o técnico não se adaptar, é seleção brasileira... O risco Entendi o que você quer dizer. De o técnico querer sair. Pois é. Falar, nessa bagunça eu não fico. Aí eu tô contigo. É provável, hein? Já aconteceu com técnicos brasileiros trabalhando mesmo em clube no Brasil. Sim. E a partir do momento em que se tem de tomar um risco... eu vejo que você precisa justificar. E o Fernando Diniz, um cara com o perfil dele, te dá a justificativa de estamos em busca de uma forma de jogar, de um estilo de jogo, de um projeto de futebol. E quando esse cara tem respaldo de jogadores, muita gente vê isso como algo negativo. Mas o fulano de tal está indicando jogador, está indicando técnico, quer trabalhar ali na camaradagem. Mas eu vejo como um termômetro de como o Diniz é avaliado, de como o trabalho dele é avaliado. E quando muitos jogadores, incluindo o Neymar, que nunca trabalhou com ele, têm uma visão positiva, eu vejo que esse é um indício de que pode dar certo. Rejeição ele não vai ter. De que esses caras podem comprar de cara a ideia dele e falar... Cara, o Thiago Silva, por exemplo, quando dá um... Que a rejeição ele não vai ter? Dos jogadores. Não. Dos jogadores. Esses... São todos jogadores que amam o Diniz, peraí. Não, mas aí nem todos amarão todos, né? Não são, mas o Diniz tem um percentual grande de aceitação em caras que trabalharam com ele. Já teve rusga, problema, o episódio com o Tietê é emblemático, mas há uma avaliação muito boa do trabalho dele entre atletas. E, para mim, isso mostra que é um cara que não se vende por títulos, não se vende por estrada, mas pelos que o time dele é capaz de apresentar. E isso na seleção, para mim, eu daria um peso maior. A seleção hoje, numa Copa do Mundo, precisa dar uma resposta diferente de futebol, de ideia.
e acredito que ele possa construir. Mas eu tenho um ponto de interrogação em relação ao trabalho do Fernando Diniz, principalmente por conta do que a gente viu com o Tite nessa Copa do Mundo. O Tite morreu abraçado numa ideologia dele, numa ideia de jogo e ponto. Fernando Diniz, quando assume o Santos, ele fala que aprendeu com os erros no São Paulo e não aprendeu. Ele comete os mesmos erros e insiste nos mesmos erros. Talvez agora no Fluminense ele tenha aprendido, não sei. A gente vai ver o início da temporada dele. Vamos ver como ele vai empregar esse time e o que ele vai fazer. Agora, me preocupa isso, porque na minha visão, o Diniz também morre abraçado muitas vezes com uma ideia e uma teimosia de que ele não pode talvez dar uma variada no estilo de jogo dele, tendo peças para fazer isso. Coisa que a gente viu com o Tite nessa Copa. Esse é o dilema de todo técnico que tem uma marca forte de futebol. O Guardiola na Champions foi muito criticado por também... E aí, o Guardiola na Champions não consegue prosperar por causa, talvez, não se adaptar ao estilo de mata-mata, e a Copa do Mundo é nesse formato. Então, é inevitável que técnicos tenham essas preferências e, de certa forma, banquem. Agora, o risco com o Diniz, de fato, existe, mas, para mim, é um nome interessante para a seleção pela capacidade de retomar algo que o brasileiro sempre cobra, que é um jogo vistoso, um jogo protagonista, um jogo em que favoreça o talento. E isso nos times do Diniz... O brasileiro cobra resultado também. Não. E muito. Cobra. Se tiver jogo bonitinho, vistoso e perder, tocando a bola na frente Síndrome do goleiro... de Tele. O Tele foi pé frio durante 20 anos. Não tinha jogo mais vistoso do que a seleção brasileira do Tele Santana. É só analisar Perdeu, os ele números. foi massacrado. Os números do Tite na seleção são espetaculares. Mas ele ganhou o quê? Né? Número de eliminatória, então, né? A gente vive em dois mundos. 80% de a Copa tem aproveitamento. uma coisa, ele né? ganhou? Na hora do vamos ver, ele não conseguiu se provar. O próprio Tele perdeu 2 jogos na seleção brasileira. Um para a Sim. União Soviética quando estreou e aquele para a Itália, na primeira passagem. Agora, o Diniz, para mim, se a gente está falando do terreno das ideias, não tem melhor no Brasil. Você pode contestar essas ideias, mas pelo menos o cara tem ideias. Sim. Os outros nem têm ideias, senão a gente não estava nesse deserto aqui de homens e ideias. Eu só acho que ele é um cara muito contestado. Ele é contestado em clubes. Para colocar na seleção brasileira vai ser um choque térmico. Só se ele entrar ganhando tudo. E aí tem um lado bom, seleção joga menos. Quem joga menos se expõe menos. Sim. Em clube, a paulada é toda quarta e domingo. Sim. Talvez ele precise até de um trabalho. A gente pode ver... em cima do que o Breyer está falando, eu já coloquei um contraponto, tal, enfim, estamos analisando e discutindo. Pode pensar assim, mas a gente está perdendo já faz 5, 6 Copas, vamos arriscar com esse que tem um estilo e que pode ser um estilo que agrade a nossa cultura futebolística. Eu acho mais próximo disso. Então, não é? É um risco que se der Pode certo. Ser. Mas aí tem chance de perder. Tá bom, estamos ganhando. Mas quanto tempo que a gente não ganha? Mas você vê, nós botamos 2 fãs do esporte. Também, né? Botamos Nós 2 fãs chegamos do a um esporte. momento, Abel, muito semelhante a 94. Que o Brasil ganhou nos pênaltis. Claro que tinha jogadores maravilhosos, mas ele teve uma visão pragmática do próprio Carlos Alberto Parreira, que depois ele defende isso e não se dá bem na seleção brasileira. Eu vejo assim... o que o Diniz faria, eu não sei se ele chegaria na prorrogação como chegou, talvez com alegria, com futebol, com repertório tático, nem iria para a prorrogação, poderia ganhar o jogo ao natural se tivesse bem na seleção brasileira. Uma comparação meio complicada de se fazer, mas no momento em que o Neymar faz o gol, o que o Diniz apresentaria em termos defensivos de repertório? Acho que são essas questões que virão. Ele já chega com essa desconfiança, mas é o melhor técnico brasileiro. O que eu não concordo é que não existe um nome no momento que seja... Claro que unanimidade não existe, mas não existe o melhor nome para o futebol brasileiro e o mais viável sob todos os aspectos. Para mim é o técnico do Palmeiras, o Abel. É o melhor técnico para o momento. Ele é estrangeiro, ele não tem o estigma do brasileiro que a gente sempre fica procurando, que se criou um próprio preconceito com os treinadores brasileiros que não estão apresentando. Ele é vencedor, ele já tem títulos, coisa que o Diniz não tem. E no aspecto mental, ele tem até um livro sobre isso. A seleção brasileira foi uma das maiores fragilidades mentais da história das Copas do Mundo. Eu nunca vi um time tão frágil mentalmente, inclusive seu técnico, pelo semblante. Foi o que mais me decepcionou em relação ao Tite, foi o aspecto mental, que com o Abel Ferreira isso vai ser muito bem trabalhado. Então ele chega com desconfiança, mas não tanto assim. Vai precisar de tempo, né? Para trabalhar esse mental precisa de tempo. É aí que eu me pego. Eu acho que o Abel não vai ter tempo na seleção, não vai ter sequência. Mas todo treinador é capaz de se adaptar também a essa rotina, essa dinâmica de seleção. A questão sobre o Abel
é que ele chega no momento do Palmeiras muito favorável, em que o Palmeiras estruturou o departamento de futebol e criou uma estrutura que é muito blindada da parte política. Então, o treinador hoje no Palmeiras não precisa lidar com certas questões que técnicos da seleção lidam constantemente na história, que é uma possível troca de presidente, um escândalo que pode acontecer, isso tem sido recorrente na história, nos últimos anos da CBF. Convoca jogador, aí tem briga com os clubes porque não querem liberar, porque tem no meio da data FIFA os clubes continuam jogando, aí tem que liberar. E essa é uma coisa que, Difícil. que técnicos, sobretudo que trabalham na Europa, que tiveram essa escola, como o Abel, como o Jorge Jesus, não estão habituados a lidar, que são minúcias políticas. O cargo de técnico da seleção é muito político. Então, por isso, por não ser um cara habituado a esse tipo de coisa, como o Diniz foi criado como um ex-jogador. Então, torcedor Alviverde, o que vocês acham dos comentários aí do F360? Vocês acham que o Abel vai querer ir para a seleção ou não? Deixe a opinião de vocês nos comentários e até o próximo vídeo.